Fala galera, estamos começando aqui mais um podcast, Quarto Secreto. Quero agradecer desde já a sua audiência por estar aqui conosco e nos acompanha aí. Solta aí a vinheta. Fala galera, vamos lá, mais um episódio aí. Hoje o tema tá bem interessante, hein, Eli? Tá bastante. E até um tema meio polêmico, né, Paulo? Que a gente vê muitas pessoas ainda brigando aí por esse tema, uns que dizem que podem, outros dizem que não podem, né? E hoje nós vamos aqui tentar, de uma vez por todas, né, deixar você ciente se pode, se não pode, você tirar a sua própria conclusão. Então, nos acompanhe até o final. No final, eu creio que eu e o Paulo aqui vamos dizer nossas opiniões a respeito sobre isso. Mas durante aqui, todo esse vídeo aqui, nós queremos mostrar para você que você, até o final, você se decida. Se você realmente pode ou não pode, né, É Paulo? isso aí. Não é nossa intenção aqui ser o dono da verdade, Isso. né? Não é nossa intenção, afinal de contas, ninguém pode reivindicar isso para si mesmo, né? A intolerância tá aí e a gente tem que ter muito cuidado. Então, assim, receba com muito amor. Nós fizemos os estudos aqui para trazer para vocês uma visão sobre esse assunto. E aí, Eliabe, é pecado beber? Rapaz. Vamos desenvolvendo, É, né? desde já pega aí sua garrafinha aí, sua bebida e nos Isso. acompanha aí. Bebida sem álcool no Sem álcool, carro. né? Depois você decide se você vai colocar álcool ou não, né? Mas Isso. agora deixa sem álcool por enquanto. Bom, Paulo, para iniciar aqui, né, e Sim, meu desde irmão. já falar para vocês aqui, a gente teve um pequeno problema aí, a gente não conseguiu gravar, soltar o vídeo aí na semana passada, né? Mas, com fé em Deus, continuaremos toda segunda-feira mandando um vídeo aí para vocês. Então, aqui para eu iniciar, né, a gente vai trazer algumas passagens bíblicas também. Eu queria começar aqui falando sobre o Antigo Testamento, né? Vamos ver lá no livro de Gênesis, onde a gente pode ver, acredito que seja a primeira aparição assim da bebida, né? A bebida muito é falado em vinho na Bíblia, né? Isso. Né? E o vinho lá é questão de muito de cultura também e questão de alegria, né? Quando ele é demonstrado na Bíblia. Isso. E nós vemos assim a questão de Noé, né? Quando mostra lá Noé, em que passou pelo dilúvio e depois que Noé saiu da arca, tudo, ele plantou uma vinha, né? Ele tomou e aí aconteceu que ele se embebedou. O seu filho viu ele nu, né? E isso foi falar para os outros filhos. E aconteceu que quando Noé já estava bem, né? Assim, ele pegou, Bem querendo ou não, alto, né? ele acabou amaldiçoando seu filho, né? E falou que ele seria escravo dos seus outros irmãos, tudo. Então, assim, eu quero falar com isso. Algo que foi no Antigo Testamento, né, que demonstra o que a bebida ocasionou, né, tanto a questão de Noé, né, como uma questão que ocasionou para a sua família, né, os frutos, né, o filho, e também até mesmo porque a Bíblia fala que Noé, naquela época, ele era um homem íntegro, é um homem que Deus que viu assim sobre ele, né, em que poderia ser feito algo, mas outras pessoas, como são pecadores, como não tivesse mais jeito, né? Mas Deus, no meio de todas aquelas pessoas, ainda conseguiu Noé. E mesmo assim, Noé, você viu que ele não teve um controle, né? Porque a gente vai falar aqui, até que dose seria a dose correta, Sim. né? Isso é que existe, né, no Será caso. que existe essa dose? Será que é uma dose? Será que é meia dose que eu posso tomar e eu não vou correr nenhum risco, não vou ter nenhum problema? Então, assim, para iniciar, né, eu trouxe já essa Ótimo. questão aqui de Noé, que é algo que do Antigo Testamento, mas a gente para ver também que era um homem totalmente íntegro, de acordo com a vontade de Deus, mas numa hora ele não teve o próprio controle, né, da bebida em si, e acabou acontecendo o que aconteceu, né? E para a gente deixar bem claro aqui, a bebida daquele tempo não é a bebida que a gente tem hoje, né, Paulo? Aquela bebida alcoólica, assim, né? É uma bebida fermentada, né? Que o vinho, passava um certo tempo, Processo de processo. fermentação. Isso. E você falando sobre isso, é importante a gente dizer que existem perguntas que ainda não foram respondidas a respeito
do vinho. Né? A gente não vê a Bíblia falando de bebidas destiladas, né? Por exemplo, cachaça. Pelo menos eu nunca vi. Se você já viu alguma vez, Não. eu vejo falando sobre... Vodka, essas coisas, né? porque acho que não existia esse Isso. processo, né? Nessa época. Mas o vinho, ele fala muito, a Bíblia, ela fala inúmeras vezes sobre o vinho, inclusive no Novo Testamento também, mas existem ainda muitas dúvidas, né? Afinal de contas, o vinho era fermentado ou não fermentado? Porque o processo de fermentação é que vai tornar o vinho alcoólico, né? É o Isso. processo de fermentação. Então, o vinho que Jesus transformou água em vinho, era um vinho alcoólico, Vamos ver isso aí, né? né? O vinho da Santa Ceia que Jesus bebeu, né? E, na verdade, a Santa Ceia, Jesus não fala tome deste vinho, ele diz tome deste cálice. Né? Então, e aí, como isso aconteceu há mais de 2000 anos, né? Os episódios do Antigo Testamento, muito mais de 2000 anos, onde não havia escrita, era muita dificuldade de se preservar as histórias que aconteciam, os fatos que aconteciam, eles eram preservados na via oral, as pessoas iam falando uma para outra, e, enfim, devido a essas coisas, tem-se essa dúvida. E, afinal de contas, o vinho era alcoólico ou não, né, Eliabe? Ao meu ver, sim, o vinho era alcoólico, né? Sim. Fermentado, né? E até a passagem lá sobre a festa, né? Foi o primeiro milagre de Jesus, né? Então, as pessoas que bebem aí, os cristãos aí, estão felizes agora. Ó, o primeiro milagre de Jesus foi logo transformar água em vinho, né? Mas por Aí vira o que, maior bebedor de vinho da é, face da terra. por que eu tirei essa conclusão, né? Uma, porque Paulo ele também cita isso, né? A questão da ceia. Mas essa questão de Jesus e, lá, e os discípulos no casamento, Sim. o casamento tem a cultura de demorar uma semana ou até mais. Né? Não é o casamento que a gente tem hoje, o cara aluga um salão, 4 horas de festa, depois vai todo mundo para casa. Não, era uma semana de casamento ou até mais, né? Eram dias. Então, assim, geralmente que fazia o casamento é um pessoal que tinha um poder aquisitivo melhor para poder bancar todo o pessoal. Então, eles colocavam o primeiro vinho, né, para as pessoas se servirem. E aí, quando as pessoas já estavam, vamos dizer assim, para lá de Bagdá, né, e aí colocava o vinho mais inferior, porque as pessoas já não sentiam muita diferença de um vinho para o outro, Sim. né? Sim. Só que aí Bebia até vinagre. bebia até vinagre, achava que era vinho, né? E aí Jesus, naquele momento lá, que Jesus transformou água em vinho, o mestre Sala aqui, ele era o responsável em organizar a festa, em preparar, em ver se a comida estava boa, se o vinho estava bom. Ele era o degustador ali, né? E aí, quando ele experimenta, ele fala assim, poxa, de todos os vinhos, né, deixasse o melhor para o final, né? Digamos assim, pode ser que ele estava tentando enganar. Acho que ele pensou assim, acho que eles vão colocar um vinho ruim aqui, vão tentar enganar todo mundo. Mas quando ele pegou, ele provou que aquele vinho era melhor do que o primeiro vinho. Mas assim, a Bíblia não relata que Jesus bebeu aquele vinho. Ela não relata. Ela fala que ele transformou água em vinho. Porque, como a gente falou, o vinho era sinônimo de alegria. De alegria. Quando a gente for olhar isso, a gente tem que entender a cultura que se passava naquele momento, né? Uma festa naquele tempo sem vinho era vamos dizer assim, uma festa pacata, desanimada. Desanimada, ia ser... Acho que o pessoal mais se preocupava naquela época era com o vinho. Né? Oferecer o melhor vinho, era sempre isso. Então, digamos assim, Jesus, ele realizou, sim, aquele milagre, né? Acredito eu que seja fermentado aquele vinho. Eu também. Porque se não fosse isso, o rapaz lá, o mestre lá, disse, está enganando aqui, isso aqui não é vinho não, isso aqui é suco. Isso aqui é água. Isso aqui não é nada de vinho, entendeu? Então, assim, o vinho lá, o pessoal realmente tinha essa visão do vinho fermentado, né? A cultura em si tomava. Então, eu acredito sim que, por conta disso, o vinho é fermentado. E até, assim, a ceia, né? A gente fala sobre a ceia em Coríntios, acho que é Coríntios, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, Paulo, ele começa ali exortar, né? Ele começa ali ter uma certa reclamação das pessoas que estavam indo participar da ceia,
mas estavam comendo, digamos, os caras chegavam cedo, comia tudo lá e não deixava pro irmão chegar depois. Sim. E eles estavam tanto comendo demais como se embriagando com o vinho. Sim. Então, assim, dá pra gente entender, né, em que a própria ceia do Senhor era com vinho fermentado. Ao ponto em que Paulo chega assim, meus irmãos, vocês não estão bebendo para participar de uma ceia. Vocês estão se embriagando aqui. Vocês não estão deixando para os irmãos participar também, mas vocês estão pegando aqui e tomando ao ponto que vocês não estão conseguindo nem ficar sóbrio, sabe? Virou escândalo, né? Isso. Virou, assim, algo condenável, né? E eu também acredito, Eliabe. Eu acho que a gente tem mais motivos para acreditar que o vinho, de fato, tinha um certo teor alcoólico, né? Tanto na era de Jesus, como também no Antigo Testamento, porque eu vi algumas opiniões de quem acredita que era impossível, na verdade, ter um vinho não alcoólico. Era impossível para essa época, por conta do processo, né, que se tem que fazer. Porque essas pessoas, eu não sou um especialista, tá, gente, em vinho, né, pelo amor de Deus, mas vocês podem pesquisar aí. O vinho em si, esse grupo, ele defende isso, que a uva, né, se você amassar a uva em qualquer lugar que você esteja, ali em poucos instantes, assim, vamos dizer, durante um determinado período, aquele suco ali que vai ser extraído da uva vai fermentar naturalmente. Isso. E aí, não havia, né, segundo a visão desse pessoal, nessa época em Israel, uma tecnologia, vamos dizer assim, né, que fizesse com que esse processo de fermentação fosse abortado, interrompido, para que ficasse realmente só o suco da uva, né? Só o suco, sem o álcool. Mas, como eu disse, isso é mais improvável, né? Não é impossível. E a gente tem que lembrar também o quê? A Bíblia, ela é cheia de simbologias, velho. A Bíblia, ela é cheia de simbologias, né? Então, de uma certa forma, eu sei que vai ser mais difícil sustentar isso, mas o vinho pode ser não ser o vinho. Pode ser uma figura de linguagem. Enfim, são coisas que a gente está trazendo aqui para que você também reflita, passe a refletir sobre esse assunto, né, Eliabe? E assim, a respeito de Jesus, né? Será que Jesus bebia ou não? Sim. A Bíblia relata, né, que alguns fariseus chamavam Jesus de beberrão. Né? Isso porque João Batista ele não bebia. João Batista ele não bebia vinho, né? E alguns fariseus condenavam Jesus, chamado beberrão, por conta dizendo que Jesus bebia, né? Porque assim, sendo como se Jesus fosse um nazireu, é uma pessoa que entrega totalmente os seus caminhos consagrados ao Senhor, tem que ser de acordo com a lei. Então, Jesus naquele ponto ele já falhava, porque ele consagrava ao vinho, né? Então, os fariseus falavam. Só que assim, a gente também não pode ir ao ponto com relação a dizer que Jesus tomava, né, vinho por conta que os fariseus estavam falando, né? Mas dá para se entender que sim, né? Mas é como a gente está falando, questão de cultura, né? Eu morei 10 anos no Sul, alguns cristãos lá têm cultura de tomar o vinho, né? Porque algo já está no Sul, no Rio Grande do Sul, entendeu? É como você falou, o pessoal lá tem muitos pessoas que têm casas, né, em que eles pegam esse vinho, colocam, vão passando de geração, colocam em barril e colocam lá nos depósitos e vai passando de geração, do bisavô pro pai, e assim vai, né? Porque é uma tradição deles. Eu vi também que na Alemanha, muitos cristãos também bebem vinho, porque é tradição também da Alemanha tomar vinho, entendeu? Então, assim, como a gente vê que até nos dias atuais hoje, tem alguns cristãos por conta da cultura, que ainda tomam vinho, uma taça de vinho entre os irmãos, naquela época também não era diferente, né? Só que assim, a gente tem que entender também, até Paulo cita para Timóteo, né? Diz, Timóteo, não toma só água, coloca um pouco de vinho aí também por conta das tuas enfermidades, né? Das tuas dores. Então assim, o vinho também naquela época, ele era muito misturado com a água. Para purificar. Porque a água era super contaminada, cara.
Então eles viam que era uma forma dele colocar um pouco de vinho ali na água, tomar, né, que muitas pessoas tipo morriam, elixir, pegavam né? doença, tipo isso. Na África até hoje, né, tem problemas Isso. com água, né, mano? Água infectada, água contaminada. Mas Paulo também ele faz uma observação muito interessante, o apóstolo Paulo, quando ele diz, se eu não me engano, a Timóteo mesmo, para ele ter cuidado, né, de o irmão não se tornar pedra de tropeço Isso. na vida do outro. Exatamente. Então é aquele detalhe, você não pode esperar do outro uma maturidade que você tem. Tá pegando aí? Esse entendimento ficou bem claro para mim. Você não pode esperar do outro uma maturidade que você tem. Porque, por exemplo, vamos supor, tá? Não é o meu caso, mas vamos supor que eu seja um cara maduro e controlado, tenho um autocontrole, certo? E eu tomo de vez em quando uma taça de vinho, porque eu gosto do sabor, não é nada para mim me embriagar. Mas eu tenho esse controle. E quando eu fizer isso, aí Paulo diz, cuidado para não fazer na frente do irmão. Porque aquele seu irmão, às vezes ele está fraco na fé, às vezes ele tá com um problema, ele tem um problema crônico que ele superou de vício, de álcool. E quando ele lhe vê bebendo, e isso vale para todas as outras coisas também, né? Sim, sim. Prostituição, enfim, tudo. Quando ele lhe vê bebendo, ele vai dizer o quê? Cara, o Paulo ali, que é o maior santo, toma um vinhozinho porque eu não posso, né? Então ele não conhece a minha história, ele não conhece o quão eu superei, o quão eu tenho autocontrole, e ele pode desembocar aí numa Ou situação... até mesmo o cara não pode ser nem cristão, ser o seu vizinho. Isso! Né? Um dia você vai para um restaurante, pede uma taça. Aí vai chamar o beberrão, né? Olha pro irmão ali, é. Rapaz, pra ser cristão desse jeito, não quero não. Prefiro ficar em casa mesmo com a minha cervejinha, o que for. Isso, mano. Né? Porque assim, para as pessoas que não são cristãs, né? Para as pessoas que não são evangélicas, porque os católicos, eles têm isso muito, acho que é muito claro, né? O católico, ele não tem muito essa questão da renúncia. Concorda comigo? Sim, sim. Então, assim, para o evangélico, para quem não é evangélico, ele associa muito o crente com o não beber só. Fui crente agora, não posso beber. Isso? Parece que assim, É um é o sinônimo, único pecado, é um sinônimo, né? Digamos, agora, eita, me tornei crente, não posso beber não. Isso. Eu lembro que uma época eu não era isso. nem cristão, assim, nem nada, evangélico, nada, né? Mas a bebida estava me afetando tanto que eu disse, eu vou dar uma pausa na bebida, né? Ainda consegui parar por um ano, acho que foi um ano só, menos de um ano, alguns 11 meses mais ou menos. Sim. E mesmo quando eu chegar num lugar assim, que o pessoal disse, e aí? Ia botar meu copo, eu disse, não quero não. Aí tu é crente, é? Sabe? Porque associou, digamos, eita, não pode beber e tal. Então, e assim. Virou crente, foi. Então é o que a gente tá falando aqui, é que Paulo tá dizendo, né? Não seja uma pedra de tropeço pro teu irmão, meu irmão. Se você acha que você que tá assistindo, pra você é tranquilo, você não vê isso como mal algum, né? Você tem, como Paulo falou, você tem um controle, você toma só uma taça, já satisfaz, já tá tranquilo. Mas tem as irmãos que isso, só o fato de você falar que você faz isso, você já tá se escandalizando pra ele. Né? E aquilo ele já tá, poxa, o irmão faz isso. Então, assim, guarde isso aí calma. Guarde isso pra você, né? E eu... É uma questão pessoal, né, acho que isso é uma questão pessoal, né? Sim. Bastante. Parte nenhuma na Bíblia. Pode ser que você hoje não bebe, né? Porque você acha que é pecado isso. Mas nenhum versículo na Bíblia fala que é pecado. Isso. Em beber. A Bíblia fala, a Bíblia, na verdade, ela dá orientações, né? E o que Deus condena realmente é a embriaguez, né? Deus não tolera a embriaguez e a Bíblia se orienta, né? O que Paulo até orienta num livro em Tito, ele fala até com relação às mulheres, né? Que as mulheres não venham ser também escrava do vinho, né? Da bebida. Então, assim, a gente vê muito, a Bíblia sempre falando assim, cuidado com relação aos obreiros do Senhor, os diáconos, né? Que não sejam
homens de muito vinho, né? Que sejam sóbrios, né? Então a gente sempre vê a boa. orientação da Bíblia é sempre com relação a isso. Quer tomar? Tome cuidado. Fique sóbrio, né? Não se embriague, que ele a condena é justamente isso, né? E você falou aí, eu estava pesquisando justamente essa parte, né? Esse versículo que está lá em Efésios 5:18, né? Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus, né? Que nessa versão está aqui Espírito de Deus, mas algumas vão dizer Espírito Santo, né? Não vos embriagueis com vinho. É isso, Eliabe, não é pecado, né? A gente não tem como dizer que beber vinho, beber até mesmo cerveja ou qualquer outra bebida alcoólica vai ser pecado. Já de cerveja eu já discordo. Né? Eu tenho minha ponto de vista que a cerveja foi feita só para um intuito, se embriagar. Não tem outro motivo. Mas não tem uns degustadores cerveja, né? De cerveja que eles fazem aquele processo todo. Eu não vejo muito não essa questão de degustador. O cara que, digamos, o vinho tem um cara que gosta de degustar, né? Até uma vez eu participei de um evento que era só vinho argentino, e lá o cara explicando tudo. Você já era cristão na época? Não, ainda não. Cristão não. Sim. E era só uma taçazinha assim pequena para você experimentar de cada vinho, e ele falando quantos anos tinha, como foi produzido, vários tipos de vinho. Eu gostava de vinho, né? Degustava tudo. Mas a cerveja, era o intuito da cerveja mais é se embriagar. Tanto é que o vinho você compra mais para assim, comemorar, um aroma romântico. É muito difícil você pegar um vinho, hoje eu vou tomar todas, vou pegar aqui vinho. A não ser que você vai pegar aquele suco de uva misturado com álcool de posto e diz que é vinho, né? Não vamos falar nomes pra gente não ser censurado aqui, não sofrer um processo. Porque o que a grande maioria toma aí não é vinho, né? É algo industrializado, né? Porque o vinho ele passa por todo esse processo que a gente falou, de tempo, de tudo, né? E tem outros que é com uma indústria que bota um aroma ali de uva, né? 3% de suco de uva, né? O resto de álcool. Aí, assim, eu vejo assim, a cerveja, como a gente tá falando de cerveja, como o intuito da cerveja se embriagar, né? De beber e tomar todas. O que acontece? Muitas pessoas se tornaram cristãs, então a indústria também tem que atender o público cristão. E aí, o que ela fez? Pegou, fazer a cerveja sem álcool. Porque aí a gente pega o público cristão também. Mas assim, é como eu tô falando, né? Ao meu ponto de vista, se você tem um ponto, o outro, ao meu ponto de vista, a cerveja, o intuito dela é para se embriagar. Então, se o cristão tá pegando uma cerveja sem álcool, qual o sentido disso? Entendeu? O sentido é que ele queria pegar uma cerveja com álcool, o coração dele tá querendo uma cerveja com álcool, mas ele tá tomando aquela cerveja sem álcool, né? Para dizer, não, tô aqui só tomando porque eu gosto do sabor, né? Mas assim, o vinho tem um sabor, a maioria das pessoas que tomam cerveja não gostam muito do sabor, a não ser que seja aquela cerveja mais uma cerveja caseira, que tem artesanal, né? Que é algo mais diferente, né? Mas as cervejas mais comuns, as pessoas tomam, a maioria das vezes, por ser mais barata, por ser mais em conta, por ser gelado, o pessoal que gosta de jogar uma bola no final, tomar um negócio, tá entendendo? Então, assim, tomar uma geladinha. Eu acredito que o cristão, ele, é que a palavra fala, né? Deve evitar fugir da aparência do mal, né? E a cerveja, ela puxa para isso. Porque imagina, Paulo, eu com a cerveja zero álcool e às vezes de repente tô com um amigo meu, o cara chega na minha casa e vê lá a cerveja. Um cara que não é cristão. E ele vai olhar assim, ele não vai atribuir muita diferença. Não, mas tem álcool, mais cerveja, pô. Entendeu? Porque até sem álcool, o pessoal do mundo também toma sem álcool. Aqueles que são mais conscientes, que querem evitar um bafômetro, uma discussão de trânsito, alguma coisa assim, eles tomam essa cerveja sem álcool também, né? Que são mais cientes. Então, para ele, eu acredito que nesse ponto de vista não fica muita diferença entre um cristão ou uma pessoa não cristã evangélica, entendeu? Com relação à cerveja, ou que eu vejo a cerveja, o uísque, cachaça, esses três assim, como o intuito da pessoa realmente beber, né? Para se embriagar. Todos eles, né, fato, isso é inegável, todos eles têm um potencial de embriaguez. Tanto o vinho como a cachaça, a cerveja, a vodka, né? Mas eu tenho que concordar com você, é mais fácil, e isso é cultural, né? É mais fácil a gente ver as pessoas não se contentando com uma cerveja só, né?
O grande perigo é esse. Porque a questão não é o teor alcoólico. Porque o Isso. vinho, uma taça de vinho, tem mais álcool do que a própria latinha Isso, de cerveja. Então, Mas é a uma intenção que coisa... você está tomando uma e tomando a outra. Então, assim, se tem alguém aí que bebe, realmente toma, sei lá, não tem nenhuma taça, né, de cerveja. Não. A quantidade mínima de Tem um copo, né? cerveja... mas você abre uma cerveja ali... Aqui fala Ah, o não copo, sei. o padrão. Bota o Aquele padrão. copo ali... Enfim, é mais difícil, eu concordo com você, Eliabe. É mais difícil o cara tomar só uma taça de cerveja, por exemplo. Eu vou até né? compartilhar com vocês aqui algo que... Isso aconteceu há anos e anos atrás, né? Eu era ainda, acho que nem adolescente ou pré-adolescente, né? Eu presenciei pela primeira vez um pastor e um irmão tomando cerveja. Quando eu fui para casa de um familiar meu, né? E aí... Só que a cerveja que eu estava tomando era sem álcool. Foi logo quando, acho que começou assim a lançar, ou eles estavam me enganando e era com álcool. Mas aí eles se juntaram para ir assistir um futebol na casa do irmão num domingo, à tarde, Sim. tomando cerveja. Zero álcool. Então, assim, desde pequeno, tive isso, assim, né? Oxi, cerveja e tal, isso aqui. E eu olho assim, hoje eu enxergo assim, qual a diferença? O que eu vejo é como ele quisesse estar no mundo, no prazer do mundo, nas coisas do mundo, mas ali para dizer assim que eu estou fazendo certo, então eu estou tomando cerveja sem álcool, aqui assistindo futebolzão, aqui com o meu irmão, aqui a gente fazendo aquele churrasco, mas o meu prazer era estar tomando com álcool. Tá entendendo, Paulo? Tô entendendo. É, digamos assim, querendo ou não, ali eu não quero julgar a vida de ninguém, o coração de ninguém, mas a gente dá uma demonstrar que o seu coração ainda está meio enraizado com as coisas do mundo, de tal forma que você não conseguiu soltar daquilo, que você precisa ainda ter aquele mesmo hábito de um final de semana tá tomando uma cerveja, nem que seja zero álcool, fazendo churrasco, assistindo futebol com teu amigo, porque você ainda está enraizado naquilo. Então, assim, o que eu vejo não é questão do álcool, mas onde está o coração, né? Como eu falei, o próprio vinho tem mais álcool do que a cerveja, né? Mas eu vou pegar a cerveja aqui porque eu quero brindar com você, e agora você é um novo advogado aí, meu irmão, topado. Então vamos brindar aqui, ó. Eu não vejo mal nisso. Eu não vou me escandalizar com o irmão que toma até a gente citou antes que o irmão do Dia dos Namorados, né? Você e sua esposa, né? Cada um toma uma taça, é vocês dois ali, entendeu? Eu não vou me sentir escandalizado se eu for para Alemanha, se eu for para o Rio Grande do Sul, o irmão dizer, Liabe, toma aqui uma tacinha. Eu não vou me sentir escandalizado, nem vou escandalizar menosprezar o irmão, né? Mas assim, se eu tiver a opção de escolher, hoje eu escolho não beber. Perfeito. É isso, cara. Eu acho também que, enfim, eu também prefiro não beber, certo? Eu já bebi, eu já tomei taça de vinho, mesmo depois de convertido, já tomei. Mas não é um hábito, né? Não me recordo a última vez que eu fiz isso, mas foi numa ocasião, como você relatou aí, né? Algo importante. Sim. Acho que foi no meu casamento. No meu casamento, tem mais de 1 ano que eu me casei. Então, me recordo que eu fui para uma pizzaria com minha esposa e lá nós tomamos. Mas antes, foi uma taça de vinho cada um. Antes, eu fui pesquisar, né? O que é que nós refletimos sobre isso. Então, nós não é que nós não achamos nada que a Bíblia condenasse, assim, dissesse, olha, já que a Bíblia não condena, você pode fazer. Sabe por quê, meu irmão? Isso é perigoso, cara. Você dizer isso, porque a Bíblia não condena, você pode fazer. Então, a Bíblia, ela teria que ter obrigatoriamente tudo o que você não deveria fazer para que você não fizesse? Não existe isso. Por exemplo, não há discussão sobre o uso de drogas, ilícitas, de que isso é totalmente incompatível com a vida cristã e com a vida das pessoas também, porque tudo isso faz muito mal. E é só porque a Bíblia não diz, olhe, usar drogas
não é pecado. Porque a Bíblia silencia nesse ponto é que eu vou usar, Uhum. não é? As pessoas querem esses argumentos, Então, né? é Como meio a, complicado. essa questão da bebida em si, as pessoas que eu presenciei que bebem, né? Que sempre usam isso, beber, mas não se embriagar, né? Mas tem uma dose, Paulo, você acha que tem uma dose, digamos assim, certa em que eu posso beber até certo ponto? Porque, assim, pelo que eu vi, 90% das pessoas que bebem, dizem beber socialmente, elas não bebem socialmente. Né? Eu bebo socialmente, pô, eu fico tranquilo e tal, mas o que é o socialmente, será assim que a gente pode dizer? Acho que é uma Porque maquiagem, né? Esse tal do socialmente, eu né? bebia muito, né? Quando tava no Sim. mundo, bebia muito, mas assim, eu não dava vexame, eu me controlava, tudo isso. Então, assim, para as pessoas ao meu redor, né? Eu tava bebendo socialmente. Mas já tinha tomado ali não sei quantas latas, entendeu? Às vezes já tava virado de dias, mas ia lá e quando eu via que tava já ficando meio assim, pegava água, já ia misturando, tá entendendo? Tô Mas eu não entendendo. tava socialmente. Mas eu dizia, eu bebo socialmente. Mesmo eu tomava 2, 3 caixas de cerveja, o que fosse, e botasse cachaça, eu dizia que tava bebendo socialmente, porque eu me sentia que eu tinha o controle da bebida. Eu conseguia dirigir, eu conseguia falar com as pessoas, eu conseguia trabalhar, tá entendendo? Aham. Eu conseguia passar de uma forma que as pessoas não percebiam que eu estava embriagado o que fosse. Só se chegasse perto para sentir o cheiro, né? Mas a distância, sim, você falava, você nem percebia. Não, ele bebe, ele tem um controle. Então, será que tem realmente esse controle? Quando as pessoas falam, eu bebo socialmente, isso tá associado muito à quantidade também, né? Também. Quantidade. Eu bebo socialmente, então vai ali para um restaurante e tal, toma uma garrafa de vinho, um casal, aquilo ali é beber socialmente. Mas isso vai ser muito relativo, né? Porque cada organismo ele vai reagir de uma forma diferente. Pessoas que nunca colocaram uma gota de álcool na boca, sei lá, 10 ml de vinho já 20, 50 ml de vinho já é o suficiente para essa pessoa ficar embriagada. A primeira vez Não é que eu não? bebi foi vinho. A primeira vez que eu botei um álcool. Aham. Um vinho não, né? É o que a gente diz vinho, né? Mas vamos dizer vinho. Um tal de ciso. Aí, um copinho aquele descartável. Sem aquele Sim. copinho descartável, não foi nem até em cima da boca. Só um pouquinho assim. Aquele de café, aquele pequenininho? Não, aquele copo descartável acho que é Sim, sim. 250, É, por 300 aí. ml mais ou Aham. menos. Vamos dizer que tinha 200 ml, né? Tanto assim, no copo descartável. Ah, sim, Copo de sim. água normal. E aí eu tomei, meu amigo, eu suava que nem uma chaleira, né? E ficava tonto olhando para um lado para o outro. Eu lembro que nesse dia eu ainda fiquei algumas horas do lado de fora para chegar em casa. Quando eu cheguei em casa, que minha mãe abriu o portão lá, né? Ela abriu o portão, ela olhou assim pra mim que, oxi, eu disse, tô tonto, tô passando mal aqui, já fui segurando pela parede, fui lá, tomei um banho, deitei na cama, minha mãe foi lá e ainda levou um copo com leite pra mim, perguntou se eu não queria comer, alguma coisa e tudo. E eu passei mal e capotei logo cedo, com nada, sabe, Paulo? Com nada. Eu tinha acho que 15 anos, 14 anos mais ou menos, com nada. E depois, já depois de velho, eu tomava garrafas e garrafas. Então, assim, aí o cara hoje, não, eu tenho um controle. Eu enxergo da seguinte forma, eu tenho um controle. Pode beber, não pode se embriagar. Então hoje eu vou tomar uma taça. No outro dia já não tá. No outro dia eu vou tomar outra taça. E aí você vai tomando, quando chega um tempo, aquela taça que você tomou é a mesma coisa que nada. Então, de vez de você tomar uma, você começa a tomar 2 taças. Quando você menos imaginar, meu irmão, você pode estar tomando uma garrafa e não tá sentindo nada. E aí o seu corpo, como você falou, é de organismo por organismo que ele vai criando ali, querendo uma resistência, né, com o passar do tempo, com as doses que É. você vai aumentando, aí você se sente ao ponto de ter que tomar pelo menos uma garrafa por dia. E aí no supermercado, na hora da feira, não pode faltar aquela Não garrafa pode. de vinho, né? Já se torna ali um hábito. Então, assim, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Hoje eu não coloco nenhuma bebida alcoólica na minha boca, né? Como eu lhe falei, se tiver uma situação, e assim, por uma ocasião, nem uma ocasião, final do ano eu Não não tem nem como tomo, saber, né? assim, eu tô falando assim, uma questão de ir para algum lugar, Aham. uma cultura, né?
Mas assim, eu Isso. mesmo, final de ano, hoje em dia, nem dia dos namorados, nada disso. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que bebi bastante, Sim. via a bebida ali como a minha alegria. Eu não participava de aniversário nenhum da minha Era um família. Deus para Era você um a Deus. bebida. Porque assim, a maioria da minha família são cristãos e tinha as pessoas também que não são cristãs, mas eles tinham um respeito e não levar bebida. Então, como eu sabia que não ia ter bebida alcoólica, eu não ia, porque eu disse, "Acho que vai ser uma festa chata aí, aquele Uhum. negócio todo. Agora, se tivesse uma. Ah, vai ter uma festa ali, de quem é? Rapaz, sei não, é de um cabo ali. Tem bebida, bora, bora. Tá entendendo? Sim. Então, assim, porque eu atribuí a minha alegria na bebida, entendeu? E hoje eu atribuo totalmente a minha alegria no Senhor. A gente fala assim, as pessoas bebem pra quê? Não, porque eu tô meio pra baixo e tal, com isso aqui. Meu irmão, o Senhor, ele pode trazer o teu ânimo também, entendeu? E, não, eu bebo porque pô, eu quero esquecer um problema que eu tô. Sim, mas depois que o efeito passar, vai vir novamente as memórias, às vezes, muitas das vezes piores ainda, sabe? A ressaca moral, a ressaca espiritual, O que você né? faz, né? O que você pode fazer e muitas vezes faz quando está embriagado. Né? Você pode fazer coisas que você não faria Isso. se estivesse sóbrio. Eu me lembro, tenho vários amigos, né, que até hoje aí eles estão distantes, né, dessa vida nos caminhos do Senhor, eles levam suas vidas normalmente. E eu me lembro que tinha um amigo que ele era uma coisa sóbrio e outra coisa bêbado. Ele funcionava em duplo modo, sabe? Acho que todo mundo tem um amigo desse aí, né? Não, mas o caso dele, cara, era muito assim, radical a Ao transformação, extremo, ao né? extremo. Eu sei. Ele era aquele cara super calado, né? Você deve conhecer Uhum. alguém assim também. Super calado, super introspectivo. E quando o cara começava a beber, aí ia pegando o embalo, pegando, aí sim. E ele virava o cara mais falante, o cara mais expansivo da face da terra. Então é isso que você está dizendo, meu irmão. Eu também tinha a bebida como um Deus. Eu me planejava para os finais de semana. A minha alegria estava nisso. Se não tivesse bebida no final de semana, para mim o final de semana era morto. E na minha fase final, né, que eu também parei de beber, já tem uns 3 anos, eu encurtei isso. Na verdade, eu não estava mais sendo capaz de aguardar a realização do desejo no final de semana. Aí eu já bebia também nos dias da semana. Bebia É, domingo a mano. domingo. Domingo a Domingo a domingo, domingo. né? Poder É uma faltar, carência, né, mano? É um o que vazio que fosse, tem mas na minha dentro. geladeira sempre você ia encontrar lá bebida, cerveja, vodka, o que fosse. Eu não tinha limite assim, hoje é segunda-feira, hoje é dia de começar a semana bebendo, né? E até estou lendo ainda o livro, né? Vinho Novo é Melhor, né? Que é de Robert Tom. E aí ele cita, ele era um cara beberrão, meu irmão. E quando eu comecei a ler o livro, eu comecei a me identificar um pouco com a história que ele passou, né? E como que ele não conseguia se controlar. Ele falava que saía do trabalho, né, e às vezes passava por uma frente se via uma mercearia, um bar, alguma coisa, e ele se sentia tentado, né? Eu não chegar nesse ponto de assim passar por uma coisa, já não, eu já era assim, já deixava tudo pronto, largava o trabalho, já era certo, né? Às vezes na minha casa, me encontrava com alguém na praça, alguma coisa assim, né? E eu ainda não terminei de ler o livro, sabe, Paulo? Acho que eu li umas 110 páginas, mais ou menos. Mas, assim, só pelo título do livro, Vinho Novo é Melhor, e a Uhum. gente pegar, assim, a questão do vinho fermentado, que quanto mais o vinho passava, ele mais criava fermento. Então, dá Isso, para se entender que o vinho novo, ele não tinha fermento. A uva não tinha sido fermentada ainda. isso, Não é isso? isso, isso. Então, assim, como eu vi a história dele, que ele é um cara que bebia muito, né? E ele colocou o título assim, Vinho Novo é Melhor. Ele está dizendo assim, que hoje começou a usufruir daquele tempo um vinho em que não tinha o teor alcoólico e ele enxergou que era melhor. Que foi quando ele mudou totalmente a Sim. vida dele e entregou ao Senhor. E passou a se embriagar do Espírito. espírito. E ele É? cita no livro a primeira vez que ele sentiu a presença do Espírito Santo, que ele se sentiu meio que embriagado. Entendeu? É justamente isso que Paulo cita em Efésios.
né? Então, assim, como a gente tava falando assim, o que a bebida, assim, atribui, né? Eu vejo a bebida hoje, a gente fala que a maconha é a porta de entrada para muitas drogas. Eu vejo o pessoal falando isso direto. Não, porque o cara que fuma maconha, ele vai abrir a porta de entrada. Para mim, a porta de entrada é a bebida. Eu não vou citar aqui 100%, mas eu posso colocar aqui 99% das pessoas que hoje usam algum tipo de droga começaram para a bebida, né? Pela bebida. Tem algumas pessoas que pararam de beber porque conheceram uma droga e viram que a droga fazia às vezes o mesmo efeito que a bebida e tal, então preferiam usar a droga do que a bebida. Mas sempre a maioria das vezes é pela bebida. Eu tenho, vou dizer assim, experiência própria, isso aconteceu comigo. Tinha amigos meus que não. Eu tinha amigo que bebia e usava droga, tinha amigo que só bebia. E esses amigos que só bebia, Paulo, tinha um momento em que quando os caras chegavam num patamar em que o álcool já tomava conta dele, que eu tava usando alguma coisa, ele queria. Bota aí pra mim, faz aí a minha também, que eu quero. Me dá aqui pra eu fumar. Eu disse, negativo, vou lhe dar não. Eu nunca dei. Não, eles ficavam com a raiva de mim. Eu disse, vamos fazer o seguinte, amanhã eu vou ligar pra você, a gente marca, a gente se encontra e a gente usa. Ele, não, tá. Aí ficava aquele negócio lá, você tá me desconsiderando, aquele negócio todo. Quando outro dia eu mandava mensagem. Eu disse, e aí? Vamos fumar Bora. hoje? Oxe, tá doido? Ontem era outra vibe, outra era outra história. Eu disse, tá vendo, meu irmão? Porque você tava pelo efeito do álcool, achando que era o poderoso, que podia. E isso que acontece com muitas pessoas. Bebem, Isso. né? Bota aí que eu vou experimentar. Aí o cara gosta, e aí É, fica. E aí começa, só usa, que nem como se fumar, só quando eu bebia. E é o que todo mundo fala. Meu isso. irmão, quando eu não consigo beber mais sem fumar. Porque já É. começou a fumar quando tava bêbado. Já vem logo Entendeu? a vontade de fumar. Isso. Tanto é que quando eu ia beber, se eu fumava uma, duas carteiras, eu começava a fumar 3 carteiras. Ah, poxa. Porque era uma dose e uma tragada no cigarro. Meu Deus. Então, assim, Cigarro sempre aceso. é, Tá, poxa. sempre aceso. Às vezes acendia um com o próprio Com o cigarro. próprio cigarro. Então, assim, eu vejo hoje a bebida como porta de entrada para as outras drogas. Entendeu? Então, assim, cada um sabe o seu limite, cada um sabe até onde pode chegar, É. né? Se você acha que você tem totalmente esse controle, mas se você for aquela pessoa, como a gente citou aqui, não, só tomo um dia do namorado, final de ano, no meu aniversário, teve o casamento, meu casamento, show, meu irmão. Mas se você tem o hábito, assim, de tomar toda semana ou todo dia, né? É bom você ter muito cuidado. Ter muito cuidado, porque quando a gente menos espera, ninguém vai começar a beber, tomar o álcool, dizendo assim, eita, quero beber para ficar viciado e nunca mais largar isso, né? Se fosse isso É. assim, não tinha nem clínica para o pessoal pedir ajuda para largar, porque todo mundo conseguia largar, né? Mas a gente vê que tem várias casas de reabilitações porque as pessoas não conseguem largar. E até uma coisa interessante que eu vi, Paulo, que eu até pesquisei. Muitas pessoas hoje em casas de reabilitações são padres e pastores. Isso, cara. Eu ia citar isso também. Cara, tem uma reportagem aí, na verdade, um artigo é um pouco antigo, né? Eu vi o Rodrigo Silva falando sobre ele, que foi publicado do New York Times, né, em 2010. E a pesquisa ela concluiu que os clérigos, né, pastores, padres, eles eram mais viciados em álcool do que as pessoas que não eram religiosas. Então, muitas pessoas, muitos pastores, muitos padres, muitos religiosos de uma forma geral, acabam se viciando, né, na bebida, porque a bebida ela tem esse potencial de se viciar. Então, ainda que inicialmente a pessoa entre ali e diga, não, o pecado é só se embriagar, então já que eu não vou beber para me embriagar, eu posso, isso não vai me fazer mal. Mas a gente tem que lembrar também que a bebida tem esse potencial do vício, cara, né? Isso. A bebida tem esse potencial. E como você falou, vinho novo, odre novo. Né? A palavra diz isso. Vinho novo, odre novo. Não é coerente nós entregarmos, nós
vencermos uma etapa da nossa vida, nós fazemos uma transição da nossa vida de um modo antigo de viver para um novo, se a gente mantém a mesma carcaça, né? Sim. A mesma estrutura, os mesmos costumes, os mesmos hábitos. Então, por isso que Jesus falou, não adianta colocar vinho novo em odre velho, porque ele vai estourar, né? Ele vai estourar, porque o odre ele tem isso, né? Ele concentra os gases ali, e se você botar um vinho novo num odre que já está com vinho velho, aquilo ali vai causar uma reação química e vai estourar o odre. Então, por isso que ele fala, vinho novo, odre novo. Então, a partir do novo nascimento, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, você está dizendo ali para Deus, para Jesus, que você quer um odre novo, né? Quer ser uma pessoa nova. Eu sei que não é de uma hora para outra. Quem disser assim que é de uma hora para outra, assim, sei lá, eu mudei minha forma de pensar de uma hora para outra. Não. É um processo. É um processo. Claro, quando você aceita Jesus, ali naquele momento é um dia muito importante, né? Um dia muito importante, sua vida realmente nunca mais será a mesma. Mas você ainda vai ter que matar o velho homem todo dia. E quando a gente abre assim a porteira para hábitos antigos, no meu caso, né, eu tinha esse hábito de beber muito, e muito, e muito, como o Eliabe, aí não sei se tanto quanto, mas imagina se eu me convertesse, me batizasse e aí continuasse com os hábitos, né, de todo final de semana estar bebendo ali. Cara, eu não estaria nem mais na igreja hoje, bicho. Então, tem esse momento, sabe, Eliabe? Eu acho que Sim. muitos crentes que estão acompanhando aí a gente podem ter superado esse momento de tipo, santidade, nem chegava perto do álcool, mas chegarem em uma fase da vida que começaram a olhar para a Bíblia. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma forma de aproveitar mais a vida, Sim. né? E aí é nessa que vem entrando esses questionamentos. Mas beber não é pecado, né, meu irmão? É Verdade, complicado. Paulo. Mais rapidinho aí, antes de voltar, só se liga nesse comercial aí. Se você é pastor ou pastora de uma igreja e tem o desejo de ganhar mais vidas para Jesus usando o YouTube e o Instagram, eu te convido a conhecer o PHcast. Nós somos um estúdio de podcast totalmente cristão voltado para igrejas. Dispomos de todos os equipamentos necessários para levar a palavra de Deus por meio das redes sociais como YouTube e Instagram. Faça o que muitos ministérios estão fazendo, ganhando almas para Jesus através da internet. Entre em contato com a nossa equipe para mais informações. Bom, pegando esse gancho aí, que você tava falando aí, né, Paulo? É algo, até mesmo assim, a gente tem que ter cuidado, né? A gente vê muitos pastores em que alguns falam assim, ó, é pecado beber. Você não pode beber. Certo, pastor? Me mostra um versículo bíblico aí em que eu vou ler e vou ver coerência que eu não posso beber. E também tem pastores, não, é totalmente liberado, meu irmão. Você pode ficar à vontade, entendeu? Fique à vontade, você pode beber. Me mostra também um texto bíblico que diz que eu posso beber à vontade, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter cuidado em tudo que a gente fala, né? A gente tem que analisar caso por caso, né? Um conselho que eu dou para você que está assistindo aí, se você é um cara que veio do mundo, você veio da farra, da noitada, você bebia muito, você gostava de curtir, sempre atribuir assistir um futebol com a bebida, como o Paulo tá falando, e uma pra uma festa com a bebida. Meu irmão, o que eu dou conselho para você é que não beba, né? É como eu. Não é que você vai beber hoje e já vai estar viciado amanhã, não é isso. Mas, meu irmão, se você bebeu, você já bebeu o que tem que beber na tua vida toda, né? Nem fala, é um poço sem fundo, que bebe e não para. Então, meu amigo, se você já bebeu bastante, não tem para que você beber. Você pode atribuir, como o Paulo falou, sua alegria em tantas outras coisas que você pode fazer, né? Você pode aproveitar mais um momento com a sua família, você pode brincar, você pode participar de um videogame com seu filho, jogar uma bola, fazer qualquer outra coisa que vai trazer aquela alegria, vai lhe descontrair, né? E se você também, eu nunca tive o hábito de beber,
então vou beber. Não. Se você nunca teve o hábito, nem queira ter esse hábito, né? Eu vou citar aqui alguns problemas que o álcool traz, né? A gente fala assim, às vezes, teve uma vez aí que eu vi uma pesquisa, não sei se foi um jornal que passou dos benefícios que o vinho trazia, uma taça de vinho por dia, né? Mas depois, olhando direitinho, o vinho traz mais problemas do que benefícios, né? E esses benefícios que alguns médicos falam, né, que trazem, você pode fazer chupando a uva, não precisa tomar o vinho. Você pode ou comprar o próprio suco de uva, que é da uva mesmo, Eita, fala até a marca, não. Aquele suco que é 5% de suco, né? E o resto ninguém sabe o que é que tem lá, né? Açúcar, eu acho, né? O resto por cento de açúcar com água. Mas você pode comprar o próprio vinho em si, que é suco de uva mesmo. Suco de que uva. vai ter os mesmos benefícios. Você não precisa tomar o vinho, mas o suco, né? Mas olha os problemas que o álcool pode ocasionar. Problema cardíaco, alteração arterial, né? Da pressão arterial, cirrose, lesões e inflamações no fígado, distúrbios mentais também pode causar através do álcool, né? Nós vemos muitas pessoas, eu não sei se você já foi alguma vez visitar uma casa de reabilitação, de interno, essas coisas, você vê muito lá pessoas, meu irmão, aéreas. O que foi isso? Rapaz, foi o álcool que comeu o juízo do cara. Algumas pessoas dizem, né? Mas realmente traz esse distúrbio, né? E tem consequências também que o álcool pode trazer, que é a perda da coordenação, né? Acidente de trânsito, né? Uma consequência que a gente vê muito. Sério isso aí. Acidente, briga, né? Desejos compulsivos por sexo, né? Pessoas que bebem e não pode ver uma mulher passar que já quer mexer com aquela mulher. Violência, o cara se torna mais agressivo, né? Agora tem o poder, né? Se tornar o He-Man e quer brigar discutir, brigar com todo mundo. Algumas pessoas se tornam o quê? Quem está falando aqui desde o começo, dependente. Né? Se você se tornar dependente, você é um escravo, né? Porque você se torna escravo daquilo que para você é sua motivação de vida, né? Então, muitas pessoas têm o álcool como isso, né? Vemos também que o álcool distrai bastante a pessoa, né? Como a gente citou aqui com relação ao trânsito, sonolência e pode causar até morte, né? Várias pessoas, né, que a gente sabe, né, que teve problemas por conta da bebida, né? E que eu já citei em um outro podcast, eu tive um derrame no olho por conta da bebida, 2 vezes, não sei como nem... Tá tranquilo aqui, né? Como você falou, foi curado em nome de Jesus. Jesus, Amém. meu irmão. Mas assim, e também uma pesquisa que eu fiz, questão da bebida, ela aumentou bastante os divórcios e também abuso sexual. Então, assim... Tem nada bom, né? Não tem nada bom que eu vou dizer, eu vou me beneficiar em tomar É bom para a isso, indústria, né? É bom para a indústria, né? O cara que tá vendendo, mas a gente vê assim, poxa, velho, o que tem de bom nisso? Então, assim, eu tô falando essas coisas aqui, junto aqui com o Paulo, a gente tem basicamente a mesma visão com relação à bebida, né? Mas, assim, para conscientizar você, a gente não quer condenar você, não acho que a gente vai, se a gente veio saber que você toma, como eu conheço alguns irmãos que tomam uma tacinha de vinho, né? Eles já me relataram, não condeno você, não olho com os outros, não falo com você pelas costas, nada disso, meu irmão. Longe de mim isso. Só que assim, eu dou esse conselho, né? Porque para mim eu não acho pecado, né? Mas realmente tem coerência em eu praticar isso, né? É aquele negócio, né? A gente não vai dizer que você vai perder a salvação por causa disso. Acho que ninguém tem esse poder de dizer isso. Mas como a Eliabe falou, é bom ter cautela. Cautela nunca é demais. E também você ter cuidado, né, com quem você vai se aconselhar. Às vezes, como o Eliabe falou, a pessoa que está ali como seu líder religioso, ele não vai ter talvez a habilidade de trazer para você uma visão sobre o certo e o errado, se é que exista, à luz da Bíblia. Ele vai falar simplesmente que é pecado e que você está condenado a sofrer no inferno, enfim. E outros vão dizer que não vê mal nenhum, né? Não vê mal nenhum. Eu insisto também em dizer que
eu concordo com o Eliabe quando ele fala das consequências negativas do álcool. Quando as pessoas elas acabam tendo prejuízos sociais, né? A família sendo desfeitas, isso não é bom. Muitas vezes famílias são desfeitas por conta de um evento ali catastrófico, porque o cidadão, a cidadã estava sob efeito de álcool e acabou que 1 segundo da vida dela ali fizesse com que ela tivesse que sofrer as consequências pelo resto da sua vida. Então, assim, em uma fração de segundos, é uma vida, sei lá, meu irmão, Deus, eu agradeço muito a Deus, Eliabe, porque, cara, a quantidade de vezes que eu dirigi embriagado, sabe? Quantidade de vezes que eu dirigi, que eu não... Se a polícia me pegasse, ela me colocava logo direto no xadrez, meu irmão. Porque eu não conseguia ficar em pé. Eu não poderia ter tirado a vida de alguém. E eu fiz já várias viagens, inclusive de Meu moto. irmão, é um livramento, né, que Deus nos dá. Então, não dê sorte ao azar. Fuja da aparência do mal. Há outras coisas, como a Eliabe falou também, há outras coisas na vida nas quais você pode encontrar prazer. O prazer, ele não é pecado. O desejo do nosso coração, a Bíblia diz que Deus ele quer fazer os desejos do nosso coração. Mas a gente tem que saber quais desejos nos fazem bem. Pode ser que um desejo ali momentâneo, ele seja bom. É muito bom um desejo momentâneo. Mas quais são as consequências que esse desejo vai trazer? Então, se a bebida ela passa a ser esse Deus na sua vida, inclusive à frente do Deus, né, o único Deus, realmente tem que recalcular a rota, né, meu irmão? Isso. E até mesmo aqui num livro de Provérbios, né? Eu até separei aqui uns 3 versículos em que fala sobre o vinho também, né? E no capítulo 20 de Provérbios, capítulo 20, versículo 1, ele fala assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas, né? É o que a gente falou aqui, né? Às vezes há um desentendimento de comunicação, né, durante o uso do vinho em si, né? E ele fala que é o vinho fermentado, né? Que é, vamos dizer, no dia atual é o vinho alcoólico, o teor de álcool, né? Uhum. Também aqui em Provérbios, em capítulo 21, versículo 17, fala: quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então está dizendo que o vinho e o azeite, né, jamais enriquecerá. O vinho simboliza a bebida, o fermento, né, a bebida alcoólica. O azeite, a Bíblia sempre fala com relação à comida. Né? É até um ponto aqui, abrir um parênteses rapidinho. A gente não bebe, né? A gente fala assim, os cristãos falam, né? A gente não bebe, mas a gente come. É outra coisa errada, né? Porque no caso, come muito. Muito, né? Porque quer dizer assim, a gente come, mas quer dizer, come muito ao ponto de suprir até a bebida, né? Que é um ponto errado, né? A gente acha que, não, a gente tem que comer mesmo, né? Já que a gente não bebe, né? Já que a gente não bebe, né? Porque acho que... Tem que compensar. Acho que o problema é por conta do álcool, né? Em si também, né? Mas a gente vê que a questão... a Bíblia também nos fala, né? Que a gula é pecado, né? E aqui ele fala, jamais enriquecerá. Eu me lembro que quantas dívidas não paguei. Teve uma vez, Paulo, que eu paguei num cartão de um amigo meu, quase 5 mil reais. Só de noitadas, de curtição, de bebidas, sabe? Eu paguei no cartão dele, em um mês. Que a gente pagava e não passava, não, deixa, vai 100, 50. Que eu não olhei assim, eu tive que tirar um empréstimo, vender algo para poder pagar esse cartão dele. Então, assim... Nunca conseguia, eu tinha dinheiro, mas não conseguia, olhava assim, cadê o meu dinheiro? A minha esposa perguntava, rapaz, tá fazendo o que com dinheiro? Porque tanto dinheiro que entrava, saía e ainda ficava devendo às pessoas. Evaporava. Então é isso que está citando, como ele cita também aqui no capítulo 23, versículo 20, diz, não esteja entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne,
porque os beberrão e comilão caem em pobreza. Né? Então, já deixou bem explícito. Isso eu tenho uma experiência própria que aconteceu comigo, né? Que parece que quanto mais eu ganhava, mais eu torrava ainda mais com bebida, com as coisas, e ainda fazendo mais dívidas, mais coisas, né? Então, assim, hoje, acho que a gente conseguiu esclarecer bastante coisa com relação à bebida, né? Eu creio que você chegou até aqui, você já conseguiu ter um pouco de noção se você acha que era certo beber, se você acha que era errado, ou se você hoje entendeu que não há certo nem errado, mas você agora pode ser que tenha conscientização na sua cabeça, tenha pensado em que, eita, eu não devo beber. Ou, não, eu não vejo problema algum em beber, né? Temos que entender quando foi ler a palavra de Deus, que é muita coisa também cultural, não se sinta escandalizado. A gente vê que os judeus até hoje, eles bebem o vinho, né? Eles bebem o vinho kosher, que eles dizem que é uma forma mais... É uma forma diferente, tanto de colher como de preparar, né? Um vinho mais puxado para a fermentação, né? Que é mais dos tempos antigos, né? Que eles têm a cultura até hoje de realizar o vinho, na questão de até mesmo alguns cristãos mais antigos, não sei se você tem esse conhecimento, era realizado com um vinho alcoólico, a ceia. Eu tô falando nos dias atuais, né? Não tô falando... A gente viu aqui no tempo de Paulo, mais nos dias atuais, acredito que minha mãe tinha pegado essa época aí, não tô chamando ela de velha, mas tinha essa questão do vinho ser alcoólico. Entendeu? Era vinho mesmo. Era vinho mesmo. E eu acredito que foi sendo tirado justamente por isso, né? O pessoal acabava não tendo controle. E também para não dar razão, né? Para não dar margem para interpretações Porque eu não posso beber se na própria igreja a gente faz, né? Então, assim, as pessoas parece que assim, se liberar tipo, dar a mão, o pessoal quer o braço, né? É mais ou menos essa visão. Então, hoje, a minha opinião, se eu puder ter a opção de não beber, eu não bebo. Então, a minha posição é essa, eu prefiro não beber, né? Mas se você quer beber, aí é com você e Deus. Mas tome sempre esse cuidado, né? Veja se realmente isso vai trazer algum benefício, né? Porque benefício eu não consegui ver. E espero que você coloque até alguma coisa, alguma experiência que aconteceu com você. Comente aí, coloque aí nos comentários o que você acha a respeito também sobre isso, né, Paulo? Eu acho interessante você contribuir com esse debate, até mesmo porque, enfim, nós estamos abertos também a ouvir, né? E inclusive, se for o caso, se você conseguir nos convencer a pensar de forma diferente, não vejo problema nenhum, certo? Contanto que seus argumentos estejam aqui, fundamentados na palavra e direcionados pelo Espírito Santo. Nós não vamos criar nada aqui, né, Eliabe, que não esteja na Bíblia. Não é o objetivo desse canal, até porque o canal ele foi feito principalmente, né, para quem não é cristão. Nós queremos convencer, né, na verdade... Quem convence é o Espírito, mas nós somos um instrumento para tentar te mostrar, né, que existe uma visão diferente do Evangelho, certo? O Evangelho, ser crente não é parar de beber só. Isso é reduzir muito. Mas ser crente é reconhecer que existe um vazio dentro de nós, certo? Que nos faz muito mal, porque esse vazio nos leva a buscar nas coisas do mundo, né? Acreditar, inclusive, confiar demasiadamente no homem, e nem sempre o homem é bem intencionado, e isso nos faz quebrar a cara muitas vezes. E quando a gente fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, né? Na verdade, Jesus falou isso, é porque é realmente o único caminho. É o único caminho. Porque, cara, se você for por aí pelo mundo, você vai encontrar teoria de tudo que é jeito. Tá entendendo? Então, são teorias criadas pelo homem, pelo próprio homem, há pouco tempo,
não se compara a algo milenar, né, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, assim, a nossa intenção é fazer com que você abra um pouco a sua mente, esqueça a religiosidade, cara. Nós estamos aqui, estávamos aí como você. Né? Há um tempo atrás estávamos aí, pensávamos como você, mas alguém de Deus chegou pra gente e mostrou esse outro lado, né? Do tipo, não, é aquele papo de que você vai pro inferno, não. Esqueça isso, né? Esqueça isso. Conheça primeiro o amor de Jesus, para depois você ir se habituando à vida com Jesus, né? Claro, tem renúncia, não vou mentir, mas conheça primeiro o amor de Jesus, né? Sinta esse amor dele por você, veja a sua vida mudando e aos poucos isso vai acontecendo naturalmente. E só para poder finalizar aqui, eu quero trazer um versículo. E só para deixar você refletir aí um pouco, né? Que fala sobre, está em 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 9, em que cita que quem não herdarão o reino de Deus, né? E aqui fala que nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados herdarão o reino de Deus. Então, assim, se você toma e tá vendo que não tá tendo mais o controle da bebida, né? Eita, poxa, eu comecei nesse pensamento em tomar só uma taça, mas hoje eu não tô tendo mais controle. Eu não consigo mais fazer hoje um dia uma feira ou um rancho, né? Que você que é do sul aí, rancho. Não consigo fazer minha feira, nem meu rancho num mês em que eu não consigo colocar um vinho. Tem que colocar um vinho, porque se não tiver, já não é a mesma coisa. Então, meu irmão, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, peça ao Senhor, deixe isso o mais rápido possível, né? Como diz a propaganda, beba, mas beba com moderação. E é isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você não está inscrito aí no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Curta esse vídeo e compartilhe. Este é o Quarto Secreto. Nós nos encontramos na próxima oportunidade. Tchau. Fiquem todos com Deus.